Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre conspirações idolátricas. É tipo isso, né, Alexandre? É quase isso. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, a gente vai falar hoje de como as conspirações, as teorias de conspiração e essas narrativas paralelas e fake news e todas essas loucuras acabam se tornando quase que uma espécie de religião privada ou um culto. Religião não, um culto particular que as pessoas têm. Acho que essa é a melhor coisa, né, Alexandre? Ou uma histeria compartilhada. Uma histeria compartilhada e cultica também. Sim. Não é? E cultica também. Mas, pra gente não perder tempo, tem o jogo é meu hoje, eu vou resgatar um por amor, por obrigação ou nem pagando, pode ser? Delícia. Olha, Alexandre, primeiro eu queria indicar aqui o Tonelada Cast, rapaz. dos nossos amigos do Tonelada Cast, que fizeram a Copa de teorias da conspiração. Sim. Que eu ri muito nesse programa. Eu ri muito. Foi bom. Durou uma louça bem grande, sabe? Aquelas de domingo, louça cheia, né? Sim. E eu ri. Foi minha companhia de um domingo à tarde aqui. Valeu, galera do Tonelada. Fizeram lá uma bela Copa, uma eliminatória de teorias da conspiração. E inspirado neles, eu fiz um por amor, por obrigação ou nem pagando de teorias da conspiração. Vale a pena ainda citar os nossos outros parceiros do Corporação Cast, que também tem um programa sobre teorias da conspiração. Pois é. Que, olha só, a louça da janta e a louça do almoço, ou vice-versa. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a antropologia dessas teorias. Né? Vai tentar, né? Porque... dá pra fazer uma trilogia, hein? Olha, a gente já se colocando no meio dos caras. Você ouve eles, depois ouve a gente. Apesar de que pode ser que a gente seja aqui mais do efeito Dunning-Kruger, que a gente vai falar um pouco lá no caminho. Alexandre, por amor, por obrigação, nem pagando, teorias da conspiração. É assim, eu vou falar a teoria e você fala, essa vou por amor, essa vou por obrigação e essa eu vou nem pagando, beleza? Certo, beleza. Primeira rodada, extraterrestres. Por amor, por obrigação, nem pagando, ET Bilu, ET de Varginha e chupa-cabra. Eu vou, por amor, no ET de Varginha. Por que, Alexandre? Exatamente por causa lá do Tonelada Cast. Os caras fizeram aumentar minha simpatia pelo ET de Varginha. Sim, isso é verdade. Então. E ET Bilu, eu vou por obrigação, porque o Pedro sempre cita aqui o ET Bilu. Então, eu conhecimento, né? É lógico. Busque conhecimento. Eu vou de ET Bilu. E nem pagando chupa-cabra, porque eu tenho medo. Nossa. Porque eu acredito, né? Porque é verdade. Terror e temor. Vamos lá, então. Outra, Alexandre, por amor, por obrigação ou nem pagando. Hoje vai ser rápido. Primeiro, vacina faz mal. A galera anti-vacina aí, que diz que não vai tomar a vacina que vem da China, da Sinovac. Tá. Você vai tomar se for de Oxford, né? Tá bom. A segunda, a Covid é um plano da China para dominar o mundo. Eles falaram isso lá no programa lá do Tonelada, né? E o terceiro, a Xuxa tem um pacto com o capeta. Por amor, por obrigação, nem pagando. Tá. Por amor, chá. Lógico. Muito brasileiro isso, né, Alexandre? Muito brasileiro. Muito nosso. Muito da nossa infância, né? Por obrigação, eu também vou lá que a China fez aí uma conspiração pra jogar o vírus no mundo, porque com os chineses a gente sempre tem que ter o pé atrás, ainda que eu não acredite, faz algum sentido. Cara, e hoje que a gente tá gravando, mostraram uma rave em Wuhan, né? A galera já recuperada numa baita rave, aí pronto, alimentou ainda mais a teoria da conspiração. O recalque, chama recalque. É o recalque, que a gente não consegue fazer um isolamento decente. E nem pagando, eu vou deixar de tomar a vacina, viu? Tá certo. Pode vir da
China, da Rússia. Me garanta que eu posso ficar mais tranquilo, que eu não vou prejudicar ninguém, que eu tomo todas. Se for agulha de bezetacil, eu tomo também, não tem problema. É o jeito. Aliás, eu pego a fila 3 vezes. Eu pego a russa, a chinesa e a inglesa, e o chá de boldo e a cloroquina. Não, brincadeira. Cloroquina não. Sai fora. Vamos pro tema, Alexandre? Vamos, mas peraí, Pedro. Deixa eu cortar um pedaço de um queijo aqui que eu vou comer pra gente continuar. Ai, cortei meu dedo aqui, facada maldada do caramba, viu? Vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Caramba. Vai pro hospital, menino. Não, dá. É só lamber o sangue aqui, pronto. O aspecto do nume que causa o temor luminoso é uma qualidade sua que desempenha importante papel em nossos textos sagrados e que, por seu caráter enigmático e incompreensível, causou muita dificuldade aos intérpretes e mestres da fé. Trata-se da Orgue, a ira do Senhor, que reaparece no Novo Testamento como Orgeteu. Pode-se sentir claramente o parentesco dessa ira com o demoníaco fantasmagórico que acabamos de falar. Ele também corresponde claramente à noção presente em muitas religiões da misteriosa ira deorum. O caráter estranho da ira do Senhor sempre já chamou a atenção. Em primeiro lugar, em algumas passagens do Antigo Testamento, é palpável que essa ira originalmente nada tem a ver com qualidades morais. Ela acende e se manifesta de modo enigmático como uma força natural oculta, como se costuma dizer, como eletricidade acumulada que se descarrega em quem dela se aproxima demais. Ela é imprevisível e arbitrária. Para quem só está habituado a conceber a divindade segundo seus atributos racionais, tal ira deve parecer capricho e paixão arbitrária. Opinião essa que os devotos da antiga aliança com certeza teriam repudiado veementemente. Isso porque esse capricho arbitrário de forma alguma lhes parece uma diminuição, mas expressão natural e elemento totalmente incontornável da própria santidade. E com boas razões. Acontece que essa ira é nada menos que o próprio tremendum, que, totalmente irracional em si mesmo, ali é concebido e expresso mediante ingênua correspondência como algo do âmbito natural, isto é, do psiquismo humano. Trata-se de uma correspondência sumamente drástica e certeira, que como tal sempre preserva seu valor e também para nós ainda é totalmente inevitável ao se exprimir o sentimento religioso. A gente acabou de ouvir um texto do Rudolf Otto, O Sagrado. E o interessante desse texto é que fala do tremor, da ira de Deus e o quanto a gente tenta associar uma coisa a outra para explicar aquilo que a gente também não conhece, que a gente não sabe, não é, Alexandre? Uhum. E às vezes o discurso religioso, ele é religioso, ele é uma visão antropológica, ele tem uma questão antropológica de visão de mundo. A gente já falou isso um pouco, né, da teologia como uma ciência da hermenêutica, não é? Uhum. Mas também o discurso religioso, e aqui a gente pode falar de camarote, ele encampa aquilo que a gente pode chamar de pseudociência. Me faço entender. Uhum. Que é o chamado efeito Dunning-Kruger. Passei isso para o Alexandre agora no começo da gravação, que é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem que sabem mais que os outros que estão bem preparados, justamente porque ele leu aquilo. Ele leu uma informação ou outra. Não, eu vi. A gente já falou muitas vezes isso chegou para mim no WhatsApp, eu já conheço. Por exemplo, gente que bebe cerveja, sabe, Alexandre? Uhum. O cara bebe assim uma cerveja e diferente, que não é Itaipavim, Skol, Heineken, bebeu uma London Pride. Aí o cara, não, porque essa cerveja e papapá, e começa a ser palestrinha. Palestrinha de tudo, né? Sim. É o efeito Dunning-Kruger, né? Sim.
E o fenômeno religioso, ele acaba favorecendo isso. Não por causa das religiões. Até porque quem ouve a gente sabe, tanto eu e o Alexandre, nós somos homens religiosos, né? Nós temos as nossas raízes religiosas e a gente fala desse ponto de vista ético, né? Mas a gente também tem que ter essa visão crítica. Mas isso passa muito, não é? Essa tentativa de explicar a natureza, de querer explicar tudo. Uma religião séria não passa mais por isso. Passa pela característica, e aqui é o Alexandre que diz, e eu achei sensacional, que é o caráter arracional das religiões. Pois é. Porque se você for levar em conta aquilo que é a racionalidade, vamos supor, um ET chega de fora aqui e vai nos ver assim com um símbolo do Rotary Club na entrada de cada cidade, né? Ele vai achar o quê? Que aquilo era uma divindade que a gente cultuava, não é? E não é? Eu não sei, eu nunca nem sei, nunca passei nem na porta, não sei onde é que fica, né? Mas esse caráter arracional das religiões, se você for olhar mesmo, não há muita racionalidade em primeira análise das religiões. É isso, Alexandre? Ó, Pedro, eu vou voltar pro camarote que você nos colocou, porque é importante que a gente ocupe esse camarote, no fim das contas, né? Porque no efeito Dunning-Kruger lá, tem cientista também, né? Tem gente esclarecido também, porque às vezes o cara manja de física e ele quer falar de religião, né? Marcelo Glazer. Não, o Marcelo Glazer, ele leva a sério o fenômeno religioso, então não cabe muito. Mas... mas é um exemplo interessante. Não, eu vou dar um exemplo mais contundente, né? Vai lá. Pirula, por exemplo. Né? Sim. Ainda que seja Quem é Pirula? Diz Olavo de Carvalho. Não, assim, é um cara que é da ciência, é um divulgador científico excelente, por sinal, Sim. Que mudou muito, inclusive, já a sua postura com relação à religião, mas lá atrás era um cara que batia a torta e a direito no efeito Dunning-Kruger, né? Você não sabe muito bem, mas você acha que pode falar de algo que você não estudou, que você não conhece a fundo, e assim por diante, né? Então, o texto do Rudolf Otto aqui é para nos lembrar disso, sobretudo, que existe um estudo sobre o fenômeno religioso e autores já se debruçaram, e a questão do arracional é lembrar que a religião, ela pode ser vista de diversas maneiras, inclusive do ponto de vista do o que ocorre na cabeça do indivíduo que crê, né? Sim. E o termo que o Rudolf Otto usa é irracional, né? Porque o Rudolf Otto era um luterano neocantiano, ou seja, um cara que prezava muito pela razão, né? E entendia o sagrado como essa cisão entre aquilo que é o cotidiano e aquilo que é a divindade, né? Então, sagrado, santo, na tradição evangélica, protestante, aí se tem algum protestante que nos ouve pode até me corrigir, mas tem muito mais esse sentido de separado do que, por exemplo, para nós católicos, que tem no sentido de perfeição, né? Sim. E quando o Rudolf Otto evoca aqui o contato do indivíduo com a divindade, que ele chama desse fenômeno do luminoso, o sagrado se apresentou para ele, ele tem uma experiência que não é racional a princípio, é irracional. Até aí eu concordo. Só que tem um cara chamado São Tomás de Aquino. Vai. Será? Vamos ver de onde vai vir esse chute. Vamos lá. Que diz assim, que o aspecto luminoso, e claro que aqui já é uma leitura minha, né? Que faz sentido você falar que não é racional, mas que não está abaixo do racional. Ao contrário, é algo tão fora do esquema mental que ele está para além do racional. Por isso que eu faço uma provocação de que não é simplesmente irracional, é arracional. A sua mente não consegue dar conta, né? Exemplo bíblico, clássico, Moisés na frente da sarça ardente, né? Olha aí, bingo de uma conversa, hein, Alexandre? O arbustinho que não queima.
né? Sim. Mas pode ser Jesus transfigurado junto com Moisés e Elias e Pedro, Tiago, João no barquinho. Sim. Pode ser os dogmas marianos, né? Imaculada Conceição, Assunção. Também, mas assim, a questão é o indivíduo, Pedro. O indivíduo que teve contato com o sagrado. Pode acontecer com qualquer um de nós e muito provavelmente com a maioria de nós que somos religiosos. Você teve uma experiência religiosa, muito provavelmente você não vai conseguir explicar, né? Vai te faltar palavras. Sim. E aí o Rudolf Otto nos lembra disso, que a sensação que você vai ter é de um desconforto tremendo na presença de Deus, na presença da divindade, na presença de um santo, né? Por quê? Isso não vai caber na sua mente. E aí, o segundo passo é você tentar traduzir isso para a linguagem analógica, racional. E aí é que vai se dizer que a religião, ela está, ao mesmo tempo, para além do racional, mas precisa ter uma base racional, né? E quando você vai chegar perto das teorias da conspiração, ou quando, por exemplo, uma pessoa que não é religiosa ou não fez essa experiência, olha para uma religião e olha para uma teoria da conspiração e fala, bom, olha aí, parece que é a mesma coisa, parece que a religião é só uma explicação para aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Me parece que você tem aí um curto-circuito, Pedro. Assim, uma resposta rasa demais, né? Por quê? É preciso separar os homens dos meninos, é preciso separar os bodes das ovelhas, é preciso separar a experiência religiosa legítima do arracional, até do irracional, mas que tem uma base teofânica, né, da experiência legítima, da confabulação, do exercício de imaginação de algumas pessoas, que sim, pode ser motivado por um medo, pode ser motivado por uma histeria, sim, por um pânico, mas que não tem nada de religioso, assim, motivando isso, entendeu? Sim, eu entendo e concordo. De fato, há uma necessidade de se separar uma coisa da outra, não é? Talvez por isso os ateus também tenham alguma dificuldade em compreender essa questão do fenômeno religioso em quem faz uma experiência religiosa, né? Quem teve algum tipo de experiência religiosa. Ou tente explicar isso de maneira científica, química, psicológica, psíquica. É bem comum a gente ver esse tipo de explicação ou de olhada, né? Mas quem faz filosofia séria, quem estuda de maneira séria a sociologia, a psicologia e tudo mais, consegue encontrar na religião uma manifestação humana, cultural. O Alexandre partiu por um discurso e eu vou partir por esse, então entendo que a gente vai conversar cada um desse lugar. Mas aí entra naquilo que é a infantilidade, tanto dessa minha visão, quanto a infantilidade da visão que o Alexandre já havia dito, o que são as teorias da conspiração e como elas se tornam, de alguma maneira... Aí a gente pode usar a palavra religião, não pode, Alexandre? Acho que pode, né? Sim, ou uma falsa religião. Um culto. Eu tenho pra mim, Alexandre, que é um culto, né? Primeiro que são as teorias de conspiração. Sim. Teorias de conspiração, elas são, de maneira assim muito simplificada, elas são teorias que se criam a respeito de alguns assuntos, que não só tentam explicar aquilo que aparentemente não tem explicação, mas elas também buscam mostrar, aqui do ponto de vista de quem estuda um pouco o fenômeno da comunicação, algum ineditismo de informação. Me faço entender, né? Por exemplo, o homem foi à Lua, isso é sabido. E aí os teóricos da conspiração querem, dentro de uma sanha de ineditismo ou algo parecido, dizer, não foram, o homem não foi à Lua. Quem filmou aquele pouso na Lua foi o Stanley Kubrick, e foi feito isso em um estúdio. Veja só o filme 2001, A Odisseia no Espaço, é um exemplo disso e tal e coisa e louca, né? A mesma coisa se refere a Jesus e Dan Brown e toda a história do cálice sagrado, de Maria Madalena e São João Batista, de São João Evangelista e tudo mais. E essas são teorias da conspiração. E tem gente, e acho que aí entra nessa necessidade de você viver um culto, seja ele a racionalidade ou a irracionalidade, ou a Deus, ou a um orixá. A gente que elege esse tipo de pensamento, esse ineditismo, essa maluquice das teorias da conspiração, como uma religião particular. É isso, Alexandre? Eu diria, pra complementar aí o que o Pedro falou, que o problema da teoria da conspiração tá no
método. Porque, digamos assim, você tem lá um cientista que tá pesquisando a cura para uma doença. Não vamos dizer o coronavírus, porque a gente sabe como que vai ser a cura do coronavírus, né? A não ser que o cara tenha uma ideia muito genial, né? Mas, geralmente, o cara vai conseguir isolar o vírus, vai conseguir, de alguma maneira, inoculá-lo, vai colocar no corpo de uma pessoa e o corpo vai conseguir combater esse vírus aí, né? Aí vamos dizer que o cara teve uma ideia genial. Vamos dizer que ele conseguiu fazer um antivírus, Pedro. Sim. O antivírus seria um vírus que combate o vírus, né? Uhum. E seria um anti-coronavírus, digamos. É um coronavírus bizarro que vai lutar contra o coronavírus. Aí o cara teve essa ideia, essa sacada genial, né? E ele vai, pelos meios científicos, testar isso, fazer com que isso funcione. E beleza, olha só, o cientista, ele geralmente tem uma inspiração, né? Ele intui o ponto que ele quer chegar, mas ele tem um método que ele tem que seguir para conseguir chegar naquele ponto. Ou não, às vezes ele vai fazer todo o percurso e vai falar, foi uma ideia de... e pronto, né? Mas isso faz parte da ciência. Você pode ter também, por exemplo, um jornalista que ele intui, olha lá, tem esse político aqui que tá praticando a rachadinha. Parece que ele tem bens muito maiores do que o que ele ganha lá na Câmara dos Deputados. E tudo pago em dinheiro, tudo pago em dinheiro, mas então ele vai, através de um método, né, investigativo, jornalístico, reunir provas e provar. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Provei. Esse cara de fato cometeu isso, né? A teoria da conspiração, ou as teorias da conspiração, ignora o método. Você tem uma finalidade, um fim, ou alguma coisa lá que você acha, e você tem lá alguns elementos. E você cria um jeito, uma costura, pra você poder dizer, ó, tá vendo? Isso daqui é por causa daquilo ali, da tal da ação e reação. E quanto mais você for convincente nessa sua amarração das causas e das consequências, mais a sua teoria da conspiração vai ter sucesso, né? Você acha que quanto mais for convincente, ou hoje em dia quanto mais gente você conquista pras teorias? Então, mas pra conquistar mais pessoas você não tem que ser convincente? Tem, mas você tem que ser convincente e não necessariamente ter a verdade do seu lado, né? Dizem por aí que hoje, quando você quer que alguém acredite em uma coisa, basta você espalhar algo como se fosse verdade, assim, por exemplo, no WhatsApp. Você espalha pro máximo de pessoas aquela conversa ou aquela história e, sim, bem, aí, evidentemente, algumas pessoas elege vão até acreditar, presidente, né? E aí isso vai dar um ar de verdade para aquilo, né? Não sei. Sim, eu digo porque eu acho que eu já falei sobre isso, um pouco essa característica comunicacional das teorias da conspiração. Eu citei aqui o da Empoli, né? Acho que é Giuliano Giovanni da Empoli. Eu tô sem o livro aqui na mão agora. E ele fala dos arquitetos do caos e ele fala do quanto as notícias falsas, as mentiras, as teorias da conspiração são replicadas em uma velocidade às vezes 7, 8 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. E a principal característica disso é o sentido da originalidade da mensagem. Ele coloca isso. O quanto mais essa mensagem for maluca e original, mais as pessoas tendem a acreditar e partilhar. E aí a gente já falou isso, né? Mamadeira de piroca, kit gay, né? Agora, mais recentemente, todo mundo é pedófilo. Já reparou, Alexandre, que todo mundo que ataca o governo, uma personalidade pública, é associado diretamente à pedofilia? Sim. Aconteceu isso com o Luciano Huck, né? Aí falaram de umas camisetas que, de fato, eram camisetas absurdas. Parece que a Xuxa falou contra o governo, foi associada à questão da pedofilia. Ela fez um filme lá atrás, né? Um filme pesado. O Felipe Neto. Porque isso faz parte agora também de um cenário, sabe? Sim. De colocar aquilo que é de mais hediondo naqueles que se opõem ao presidente, por exemplo.
exemplo. E isso é demanda. Gente, olha, aqui não é nenhuma dedução, nenhuma suposição, é fato, não é? O Alexandre falou aí da máquina do WhatsApp, é provado, não é? O presidente foi eleito com uma máquina de WhatsApp, de fake news e de mentiras, e essa máquina continua funcionando e funcionando de maneira azeitada, funcionando redondinha, para colocar em descrédito qualquer pessoa que tenha volume ou relevância, melhor dizendo, e que possa atacar o governo. E a onda agora é gerar essa originalidade, não é? Olha aí, falou mal, não é? E como se os outros fossem os ruins e ele fosse um paladino de justiça, de moralidade, essas coisas. Essa coisa da originalidade, né, Pedro? Eu entendo. No tempo que você tem tanta coisa que te pede atenção, que clama pela sua atenção, por exemplo, ontem eu recebi uma notificação e aí o aplicativo suplicava, clica em mim, vem aqui, você precisa ler isso aqui. Falava assim, o ano de 500 e não sei o que foi o pior ano de todos os tempos. Essa era a manchete para fazer eu clicar. Então, assim, a vontade que eu tive foi de clicar e direto nos comentários e falar assim, meu filho, vá catar coquinho, entendeu? Não entro nessa, né? Pelo amor de Deus, você tem alguma coisa importante para falar, mas não me venha com essa. Mas é essa coisa da originalidade, né? Você tem que falar mamadeira de piroca. Aí todo mundo, mamadeira de piroca? Aí pronto, você já criou ali um caos na cabeça das pessoas e veja, isso parece muito com aquele sentimento da separação, da cisão que o Rudolf Otto fala do fenômeno religioso, entendeu? Porque quanto maior o abismo que você conseguir transpor, quanto mais a ponte então, no fim é isso, né? A questão é quanto mais absurdo for, mais você tem uma reverberação daquilo que você quer passar. Talvez seja mais crível para quem quer usar o arracional como ponto de partida. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Porque quanto mais absurdo, quanto menos racional a coisa for, né? E aí a gente eu retomo aqui a questão da palavra arracional. Quanto mais absurdo for, mais vai dar a essa pessoa também, Alexandre, além do sentimento de originalidade, a sensação de que ela detém uma informação capaz de mudar o mundo. Você entende? Mas isso não parece que é assim como uma pessoa que ela é viciada em açúcar. Não parece um vício. Essa pessoa arracional talvez não é alguém que ela tá viciada nessa originalidade, porque você tem tanta coisa mais do mesmo, que você acaba se viciando em, puxa, isso aqui é o prato do dia, né? Sim, isso é muito exclusivo e tá dentro do meu bolso, só eu sei. Então, é uma irracionalidade, não porque é algo, digamos, que é estúpido ou absurdo, mas é irracional porque a pessoa que compra isso, ela de maneira nenhuma quer fazer exatamente o uso da razão, né? Porque o que é raciocinar é chegar à raiz da coisa, né? Sim. Então é irracional porque a pessoa quer continuar no topo, quer continuar na superfície da coisa. Sim. E acha que a superfície é a profundidade. Alexandre, vamos para os despatrocinadores e a gente já volta. Bora.
dançando balé, baiano tomando chimarrão. Minha imaginação, minha imaginação, é minha imaginação, é minha imaginação. É mentira que a lua não existe, é verdade quando aparece o eclipse. É mentira que o sol não existe não, é verdade quando é noite no Japão. É mentira que o Maracanã tá lá no Maranhão, é verdade quando conhece Humberto. É mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha, é verdade quando já tá encoberto. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. Rute, 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 rute. Lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute. O canto da baleia, o voo do beija-flor, o latido do cachorro, pra lembrar da lua, o barulho do grilo na mata, japonês fazendo pastel, um elefante dourado de pijama voando no céu. Mudar as peladas, fazendo abdominal. 3 turcos malvados, sem dentes nem cara de mal. Pipocas salgadas e doces, gigante com cueca de anão. Urso panda dançando balé, baiano tomando chimarrão. Minha imaginação, minha imaginação, é minha imaginação, é minha imaginação. É mentira que a lua não existe, é verdade quando aparece o eclipse. É mentira que o sol não existe não, é verdade quando é noite no Japão. É mentira que o Maracanã tá lá no Maranhão, é verdade quando conhece Humberto. É mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha, é verdade quando já tá encoberto. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. Rute, 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 rute. Lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute, lite gente que dá do movimento na frente da gente. Rute. No episódio de Arquivo X de hoje, nós estamos falando sobre a idolatria das teorias da conspiração, né? Idolatria porque são algumas pessoas que não partem de uma experiência transcendente, mas ao contrário, né? Pessoas que partem da sua imaginação, né? Da louca da casa, que de alguma maneira tomou conta e
e fez disso, se juntou com outras pessoas e fez disso um culto. Alexandre, sabe o que eu fico pensando? Da escalada de teorias da conspiração de quem é viciado nisso, né? Como você dizia no bloco anterior. Pois né? é. Você começa com o homem não pousou na lua e termina com o quê? Com que tipo de teoria inconsequente, né? QAnon. QAnon. Pois é. Na verdade, esse foi o motivo pelo qual eu e o Alexandre escolhemos esse texto, né? Que é o tal do QAnon, ou QAnon, que é uma teoria, a gente vai... Que é um megazord aqui... de teorias. Cara, olha, parabéns. Mas mostra, né, essa reportagem que o Alexandre mandou do El País, a gente vai colocar aqui no link no post, você pode entrar lá numa conversa.com.br. Ele é de fato, ele é o arroz de carreteiro, a feijoada das conspirações, porque ele consegue misturar tudo. O risoto. Mas o que é mais perigoso do que QAnon é o fato das consequências reais que essa teoria da conspiração tem. A pizza de Nova York. Não fala mal, Alexandre, é gostosa. Que isso, Pedro? Esse povo coloca ketchup na pizza, Deus me livre. Quem faz isso é o carioca em São Paulo, abraço. E o norte-americano de Nova York. Eu não vi lá não, hein? Eles põem uma pimenta calabresa lá, eu vi. Pelo menos foi o que as tartarugas ninja me ensinaram. Elas moravam em Nova York, não? Sim. Eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Mas, voltando, né? Essa QAnon é justamente um panelaço das teorias da conspiração, mas o perigoso disso é o quanto isso vai tomando conta da cabeça das pessoas, e tomando conta das cabeças das pessoas vai influenciando diretamente na vida de uma sociedade. Pro mal. Sim. Pro mal, né, Alexandre? Em resumo, o QAnon é a história de um cara que se denomina um agente Q e é anônimo nesses fóruns aí de internet, e que diz que tá dentro ali do governo norte-americano e que descobriu uma verdadeira conspiração mundial formada por satanistas e abusadores infantis. Não é isso, Alexandre? Exatamente. Precisamente. E que sequestram pessoas para manterem a sua juventude. Há também a questão da escravidão sexual. E que essa galera domina o mundo há milênios. Parece o plot da série Os Defensores, não é? Uma seita milenar que faz isso, faz aquilo outro. E que, desde a teoria do QAnon, o Donald Trump descobriu isso, porque é um homem rico, porque foi do convidado QAnon, pra fazer parte. Foi, e recusou, porque é um homem de valores muito altos. E ele agora começa a ser quase que o paladino para destruir por dentro o poder dessas pessoas, né? Sim, e é interessante porque os caras juntam Illuminati com reptilianos e botaram o Obama no meio, a Hillary Clinton, o Bill Clinton, que, vamos falar a verdade, não são nenhum santos, né? Inclusive, Pedro, tem aí uma teoria da conspiração que eu tô levantando aqui agora, em primeira mão, que eu tava pensando esses dias. Isso ninguém fala, isso ninguém vê. Cara, não existe democracia nos Estados Unidos, porque você tem dois partidos que ficam se revezando ali no poder, alternando, né? Que quer dizer, a extrema-direita e a centro-direita que se alternam e não tem outra coisa, né? Aqui no Brasil, pelo menos, gente disfarça que tem milhares de partidos. Quem é mais à esquerda, quando quer se eleger, dá um passinho pro centro, né? Exato, né? Mas, na verdade, a grande mentira da história contemporânea é que não existe democracia no mundo, né? Sim. Mas os caras lá nos Estados Unidos estão demonizando um grupo ou um partido, né? Os democratas. Isso, consequentemente, tem a ver com essa polarização que a gente vive doida do mundo, que também é uma falsa polarização, que no fim das contas você vai ver, todo mundo se parece muito de um extremo ou do outro. Na verdade, é uma polarização muito mais das massas e muito mais do discurso
governantes. Olha a atual situação do Brasil, hã? Sim. Olha lá, vem o mal de braços e abraços com bem No romance astral. não é isso, Alexandre? Como diz o Hal Seixas, É, né? mas aí você tem nessa teoria que serve exatamente para estimular ainda mais essa polarização, para aguçar, né? É a papinha gostosa que é dado para esses viciados na originalidade das notícias. Esse prato, esse manjar dos deuses, que é o Bush paladino messiânico do século... Bush ou Trump? Olha o ato falho. O Trump, né, esse paladino apocalíptico aí que vem pra salvar o planeta, né? Sim. Desse grupo malvado aí. E quem é o arauto que vem dizer as verdades? Keanon. Um ser que ninguém sabe quem é, um anônimo. Sim. E, Pedro, eu vou fazer a última digressão. Vai lá. Sabe o que eu lembrei disso, cara, esses dias? Porque você falou num dos programas atrás que o superpoder da invisibilidade, ele é maldito, né? Eu acho coisa de gente safada. E você mexeu comigo, porque eu fiquei falando, não, deve ter alguma razão boa, né? Deve ter um... Eu lembro que você ficou bolado. Não, até hoje eu tô. Mas aí, pensando no QAnon, o que é esse Q aí anônimo? É um cara invisível na rede, é um cara que não dá o nome, que não se mostra. Ele tá agindo, né? Ou eles estão agindo, que provavelmente é mais de uma pessoa, e o barato da coisa é esse, sem que ninguém saiba quem é. E, cara, é o típico superpoder que uma criança da 5ª série gostaria de ter, né? E não é diferente da ação de uma criança da 5ª série. Eu escrevo bobagem pra caramba, e seria muito legal se o QAnon fosse uma criança da 5ª série, cara. Então, na matéria do El País, chega-se à conclusão que é uma galera tentando zoar aí essa suscetibilidade que a galera de extrema direita norte-americana tem pra abraçar essas teorias das conspirações. E até aí, ponto. Muito legal. Pois o problema, Alexandre, o problema é o quanto isso tem consequência naquilo que é o real. E o quanto... Porque você tem aí caras eleitores do Trump, por exemplo, que formam verdadeiras redes de pessoas que acreditam nesse QAnon. Exato. O Trump chegou a receber gente de rádio, porque nos Estados Unidos tem rádio e o cara pode ir lá ligar uma rádio e começar a falar besteira o tempo inteiro, que não tem problema. Recebeu a galera que falou que teve contato com esse QAnon. O Trump recebeu esse cara no Salão Oval, não o QAnon. O radialista que falou, que conversou, que sabe todas essas teorias. Olha a escalada da maluquice. Presta atenção na escalada de maluquice. Um ser que está no poder de uma das nações mais poderosas do mundo, se não a mais, ele não só se alimenta, como alimenta a sua claque, os seus seguidores, com essas teorias da conspiração, que podem gerar consequências catastróficas, cara. Isso é assustador, bicho. Esse que é o problema, né, Pedro? Que a gente pode voltar lá no programa sobre Terra plana, que você tem o cara que acredita que a Terra é plana e tem o espertão que faz a maquete, entendeu? Sim. E o cara fala assim, opa, peraí, então tá faltando o quê? Tá faltando o isoporzinho aqui com as bordas de gelo. E aí o cara começa a ganhar dinheiro. Né? Ganha. O cara criou a moto da Terra plana, lembra, bicho? Pois, e veja, aí você tem esses políticos lá dos Estados Unidos, que são os vendedores da maquete da Terra plana, e você tem, por exemplo, algumas igrejas neopentecostais no Brasil, que a maquete da Terra plana deles é Jesus, um Jesus que luta contra o Exu, né? Que faz as pessoas passarem pelo Vale do Sal, ou do Silício, não sei, que eu nunca fui. E que de alguma maneira absorvem tudo aquilo que é das religiões de matriz africana e cristianizam elas. Perfeito. Não, assim, cristianizam no sentido de instrumentalizar as religiões africanas e instrumentalizar o cristianismo, que é exatamente a
a briga, a treta do judaísmo lá primitivo, veterotestamentário, com a questão da idolatria. Qual que era a treta lá do povo do Antigo Testamento com as religiões vizinhas? Porque tinha um espertão, Pedro, que fazia uma imagem de barro e dizia assim, olha aqui, leva esse amuleto aqui, que você vai ter sorte na sua plantação. Assim, é uma ideia sensata de uma religião monolátrica, monoteísta, de dizer assim, gente, pera lá, não é assim. É a crítica que o pessoal das religiões de matrizes africanas fazem pro cara que abre um terreirinho de porta de garagem e fala, vem aqui que eu vou trazer a sua pessoa amada em 7 dias. É o mesmo vendedor de maquete de terra plana, Pedro. É aquela história, Alexandre, de que todo dia um otário e um malandro saem de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio, entendeu? Exatamente. Mas hoje não precisa sair de casa. Você pode comprar pelo YouTube. Pelo YouTube, pelo Mercado Livre. Pelo Instagram. Você consegue alcançar essas pessoas. Pelo Twitter. Mas voltando a essa questão do QAnon... Pelo Facebook. Pois então, tá. Mas você tem razão, porque depois, voltando a essa questão do QAnon, faz com que as pessoas... Vamos lá, a gente falou da originalidade da teoria da conspiração, a gente falou do próprio efeito Dunning-Kruger, em que as pessoas, porque sabem um pouco, acham que sabem mais do que quem estudou sobre aquilo, e juntando tudo isso às teorias da conspiração, a galera que crê nas maluquices que o QAnon revelou sobre essa grande conspiração mundial de Illuminatis, reptilianos, gente que tá aí para destruir a humanidade, a crença dessa galera é de que eles têm aí um grande segredo no mundo e eles devotam a essa luta a um cara como o Trump, não é? É isso que um pouco as coisas se direcionam e vai alimentando todo um core, olha, eu usei agora um inglês, né? Mas todo um conjunto que mina qualquer debate democrático. Embora o Alexandre tenha dito, eu concordo, não existe verdadeiramente um modelo democrático nos Estados Unidos. Me faço explicar, eu já usei esse exemplo ainda agora aqui no Brasil, agora eu uso nos Estados Unidos, não é? Qualquer movimento que se oponha hoje em dia ao Donald Trump é colocado nessas teorias de conspirações malucas. Lógico. E um exemplo mais claro, eu mandei essa matéria para o Alexandre ainda há pouco, não é? Que é o fato de que evangélicos fundamentalistas miram agora, lá nos Estados Unidos, no movimento Black Lives Matter, não é? Por quê? Porque é claramente um movimento que se opõe ao pensamento do Donald Trump, não é? Eles são uma ameaça, causaram uma cisão, o movimento, né? Como todas as manifestações. E aí essa galera muito fundamentalista que compra essas teorias de conspiração, pegaram um trecho de um texto que fala de que agora os movimentos de Black Lives Matter vão além daquilo que é a convenção de família, é muito mais uma questão tribal e tudo mais. É um texto muito bonito até. E eles pegaram esse trecho para dizer, olha, eles são contra a convenção da família. E o que aí você cria a outra teoria da conspiração. Eles são contra essa configuração homem, mulher, filhinho, filhinho, cachorro. Né? E aí você vai criando teorias em torno disso justamente para desbastar ou descredibilizar qualquer pessoa que se oponha. E a tendência, porque há uma máquina bem azeitada também que espalha essas notícias, é fazer as pessoas acreditarem. Olha a inconsequência disso, Alexandre. Eu vejo assim, Pedro, que por trás disso tudo tá o bom e velho medo, né? Tá sempre esse, não só eleger um paladino, mas também eleger alguém a quem atacar, né? Porque, de alguma maneira, é preciso disso para você fazer com que a coisa se movimente. Aliás, essa é a grande máquina de guerra desde que o mundo é mundo, né? Eleger um inimigo é algo fundamental para você continuar no poder e promovendo a guerra, né? E toda teoria também que seja sincrética, que seja ecumênica, que seja conciliadora, isso a gente escuta depois, isso daí depois você volta pra falar mais, porque a gente não quer saber disso não, né? Porque exatamente quando você deixa de alimentar as neuroses, você de alguma maneira tem que começar a pensar nas raízes. Isso dá um trabalho e no fim, se a gente fizesse isso, né, fôssemos de fatos racionais, nós teríamos que racionalizar as nossas energias,
teorias, aquilo que nós temos, e o mundo seria completamente diferente. E eu acredito nisso, né? Eu acho que isso faz algum sentido. Mas não é isso que o povo quer, né? Não é isso que move o mundo. No estilo de vida que a gente hoje, é o estilo da inflação. É o estilo de cada vez você aguçar, instigar, provocar, mais e mais e mais. Se eu tenho aqui uma resposta, a próxima resposta tem que ser essa resposta mais alguma coisa, né? E a economia, nesse sentido, não funciona, né? Não existe economia de palavras, não existe economia de meios de produção, de materiais, nada. Esse que é o ponto. E aí, Pedro, eu acho que a gente pode falar agora um pouco de um outro lado da religião, que é exatamente da religião consequente, né? Porque eu lembro que o primeiro material que você mandou pra mim sobre QAnon era um cara falando assim, olha, essas teorias surgem porque as comunidades, as sociedades primitivas tinham os mitos. Como a gente não consegue mais gerar mitos, essas teorias vêm substituir. Eu não concordo, né? Porque sim, essas teorias conspiratórias têm alguma coisa parecida com as mitologias e com as experiências fundamentais religiosas, mas, Pedro, falta o passo do comprometimento, falta o passo do racionalizar e chegar à conclusão de que, olha, agora a gente tem que dar um passo à frente para poder ver o que isso na verdade tem de bom, né? Dando um exemplo, a Igreja Católica, quando chega alguém e fala, olha, eu tive uma visão de Nossa Senhora. Primeira coisa, guarde isso para si, né? Segundo, isso é condizente com aquilo que nós vivemos como fé. E terceiro, como que esse visionário vai agir diante daquilo que ele recebeu como uma revelação pessoal, né? Sim. Se você for consequente, coerente, se frutificar, se a sua vida passa a ser um bem para os demais, então ok, tem alguma verdade nisso. Se a pessoa vira um doidivanas que quer seguidores e mais seguidores em torno de si, a igreja vai falar assim, tá cheirando maracutaia. Assim, entristece bastante é que quando a igreja faz isso, em geral, os fiéis ficam bravos, já reparou, não? Ficam. Não, mas tá deixando e tudo mais, que mal que tá fazendo. A igreja tem essa função de manter as balizas para ninguém sair do caminho, né? Sim. Aquilo que é o centro da fé. Não é controle, é baliza. Do ponto de vista evangélico, é um mandato dado a Jesus Cristo a Pedro e que o Pedro titular precisa também continuar fazendo, né? Mas as pessoas querem isso também no campo religioso. Eu acho que o perigo também passa por aí, não é? Quando você mistura uma coisa com a outra. Mas essa questão da religião consequente me chama a atenção quando você propôs isso na pauta, porque de fato a gente vive, primeiro, uma religião muito individualizada. Então a gente não percebe as consequências de um cristianismo que é egoísta, sendo que o cristianismo nunca foi uma religião do eu, uma religião particularizada, sempre foi uma religião comunitária. Aliás, essa é uma característica do cristianismo, a comunhão, a unidade, né? Eu até lia um artigo do Máximo Fadioli falando que a igreja precisa ser sacramento de unidade, não é? Fadioli é coisa boa. Sensacional, viu? O tal do Máximo Fadioli. Abraço, Padre Lisboa, ele que me passou. Abraço, Márcio Fabre. É da máfia também, lá do Márcio Fabre. Né? Olha aí, tá vendo só? Mas ele fala disso, né? De que a igreja precisa ser sacramento de unidade. E o que a gente menos vê hoje em dia nas igrejas é isso, não é? Por exemplo, o próprio sentido daquilo que é a comunhão. A comunhão é você fazer parte do corpo de Cristo, mas não só da divindade de Cristo, mas do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Eu lembro que no dia que eu fechei a igreja, ainda estava no ministério, um cara falou, mas como é que eu vou ficar sem comunhão, não é? Eu falava, cara, o cara tá preocupado com, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu entendo, mas será que ele não vai pensar como é que eu vou ficar sem conviver com a comunidade? Ele não tinha convívio com a comunidade. Isso é uma religião inconsequente, não é? Ou que
extrapola aquilo que é a consequência do ser religioso proposto por Jesus Cristo, né? Cara, mas, ô Pedro, você vê como a gente não consegue escapar da comunhão? Essas teorias, como essa do QAnon e tantas outras, sobretudo essas que nós estamos vivendo, esses cultos idolátricos, políticos, que, bom, você fugiu da comunhão da igreja, porque de alguma maneira isso requeria consequência na sua vida, coerência na sua vida, e o que fez aparecer pessoas isoladas, pessoas no seu mundinho, que se identificam com uma teoria maluca e quer fazer parte e forma comunhão com essa galera, né? E você cria de alguma maneira uma seita, um grupo separatista, porque de certa maneira nós, enquanto seres humanos, precisamos disso, precisamos do respaldo e ao mesmo tempo precisamos de alguma maneira extravasar essa sua experiência pessoal, né? Porque todos nós não nos contemos em nós mesmos, né? Olha, ou você tem que ser muito santo, ou você tem que ser muito alienado, para não precisar de outras pessoas, seja afetivamente, seja intelectualmente. E passa também, eu acho que aqui a gente pode terminar, né, Alexandre? Esse fenômeno agregador que tantas teorias da conspiração têm, quanto o fenômeno religioso tem, que é o fenômeno de responder a isso de que nenhum ser humano é uma ilha. Né? Um conspirólogo sozinho, ele não vai muito longe. Não. Mas se ele encontra quem divida com ele toda essa maluquice, aí ele consegue. Jesus Cristo, não vão dizer que eu estou chamando de Jesus Cristo de conspirólogo, quanto menos de maluco, mas o movimento de Jesus também teve sua eficácia, por ele ser acompanhado ali por um grupo mais próximo, mas por ser acompanhado de muita gente que vivia essa mesma expectativa. É uma pena, não é? Mas a gente poderia pensar mesmo naquilo que o Alexandre colocou, que é a questão do ser consequente ou inconsequente no modo com o qual eu vivo a religião. E isso abarca todas as realidades, a moral, a ética, a vida em sociedade, a vida política, as opções que eu faço por ser violento ou não, por patrocinar discursos violentos ou não. Isso tudo parte da consequência da vida religiosa. E quando a gente não percebe isso, não se vive uma religião autêntica, né? Sim, e aí é que você separa uma coisa da outra, né? A verdadeira religião da falsa religião, né? Jesus, talvez para alguns parecia um maluco, mas foi até o fim naquilo que ele acreditava, tanto que conseguiu fazer com que aquela dúzia de malucos que o seguiam fosse pelo mesmo caminho. E hoje nós somos um pouco mais de uma dúzia, né? E aí quando você pega, por exemplo, o exemplo de Santa Dulce, que nós celebramos esses dias atrás, a última mulher brasileira considerada santa, aos olhos de muito, uma louca, né? Sim. Uma ousada, mas... Como diz o Alexandre, uma doidivanda. uma Wanda do X-Men. Mas que foi até o fim naquilo que se propôs, né? E aí é que tá a questão, que quando você vê esses conspirólogos, você vê esse pessoal aí que levanta a bandeira e gosta de perseguir os outros, inclusive, rapaz, são os primeiros ratos que pulam fora do barco quando ele começa a afundar. Então, aí você consegue perceber quem de fato fez uma experiência mística, que pode até ter sido racional ou irracional no começo, mas se depurou e transformou a vida da pessoa, e quem tá só tirando uma com a sua cara ou querendo vender maquete de isopor. É isso, né, Alexandre? Olha... A maquete de isopor e o baúzinho de barro lá, na verdade, mostram o quanto tem, de novo, repito, sai um otário e um malandro todo dia de casa, e quando os dois se encontram, dá negócio. Deu, né, Alexandre? Deu, né? Tente voltar de casa sem encontrar o malandro. Mas como você disse, chega no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Mercado Livre, pô, no Twitter, aí como vai fazer? Que vida é essa? Como escaparemos? Para onde iremos? Senhor, eu sei que tu me sondas. Alexandre, chega, né? Chega. Esse queijo estava estragado, Alexandre. Tava.
Mas o dedo já parou de obrigado pra doer. Uma hora para. Uma hora para, nem não há mal que dure pra sempre. Olha, obrigado pra você que ouve, pra você que partilha, pra você que conseguiu chegar nessa conversa maluca até aqui. E tem uma coisa, né, Alexandre? Eu esqueci de dizer. Diga. O Arsenal da Esperança agora tem um podcast, né? Isso é muito bom. Bonito, fofo, não é? Olha, Padre Simone se revelando aí um verdadeiro intérprete de texto, não é? E é o Buona Giornata, que é um podcast com as mensagens do fundador do Arsenal, o Ernesto Oliveira. Então, procura aí nos tocadores de podcast, Buona Giornata, dá aí uma força, ouve, é curtinho, 2, 3, 4, 5 minutos, mas é algo bem bacana que eles estão fazendo, é mais legal ver mais gente fazendo podcast também, não é isso? Eu fico por aqui, chega! Eu também desejo aí tudo de bom para os bons e velhos, novos e ainda melhores ainda podcasters. São todos... A gente se sente parte de uma grande família, né, Pedro? Sim. E eu tava pensando isso esses dias, como é bom, né, você ver tanta gente com tanta coisa boa pra falar e poder... E falando, né? Sim, e poder muito mais do que falar, isso que a gente faz aqui, tentar dar a nossa contribuição, ouvir, né? Poder ouvir, poder aprender com o outro, isso é muito bom. Então, busque conhecimento, ouça podcast, um abraço! Um beijo e um aperto de mão. Falou!